experimentais e o canabidiol, mitos e verdades e também o caminho para esse tratamento. Por isso, nós do Espaço Infinito e Além, eu e a Cibele, estamos aqui para apresentar esse podcast novo junto com o Dr. Drauzio Viegas Júnior, para também esclarecer quais são os mitos, quais são as verdades, como que é esse tratamento e também qual o papel do canabidiol nessa função, não é verdade? Verdade. O Dr. Drauzio é um psiquiatra bastante conhecido aqui no ABC e ele vai explicar pra gente que é uma coisa de educação continuada da parte da psiquiatria dele, que ele também foi aprendendo e descobrindo esses mitos e verdades. E hoje ele vem aqui esclarecer pra gente como esses mitos e verdades aparecem aí e no que podemos confiar, né? Não é verdade, doutor Drauzio? Obrigada por aceitar o convite, viu? Obrigado vocês por terem convidado, tá? É um prazer poder falar sobre isso, que é algo que para mim ainda é um pouco novo, mas que eu estou me encantando cada dia mais com o uso do canabidiol. Tem muita misticidade ainda sobre esse assunto, né? Pra gente começar e já esclarecer um pouco, né, do que tá tão mistificado, tem muitos casos que estão aparecendo de TDAH, TEA e inúmeras outras neurodivergências, e a gente está tendo não sei se eu posso dizer um excesso de laudos, né? A gente está tendo um diagnóstico, assim, em alta demanda. Isso vem por quê? É um reflexo do estilo de vida que a gente tem, ou porque são laudos com um certo retardo de poder diagnosticar alguém com tal neurodivergência? Tem as duas coisas, tá? Tem uma questão que hoje em dia estão fazendo muitos diagnósticos de pessoas neurodivergentes, autistas, transtornos de TDAH, essas coisas, muito em função de que hoje ficou muito na moda, tá? Além do que, tem alguns benefícios que as pessoas querem ter também, tendo esses diagnósticos. Usar tá? como uma muleta. Não só usar como uma muleta, benefícios reais mesmo. Ah, tá? entendi. Você fala de leis, exato. Hoje em dia, o autista está comparado a uma deficiência. Então, o autista hoje, ele pode comprar um carro para PCD, ele pode ter isenções de taxas, de pagamento de taxas no próprio carro, por ser um PCD. Então, hoje em dia, tem muita gente que vem atrás disso também. E aí, e alguns laudos, então, a gente pode dizer que eles são feitos retardo, né? Porque antigamente as pessoas, elas não eram diagnosticadas com esses transtornos, Exato. porque eles são transtornos muito novos na neurociência, principalmente no DSM. E então, muitas dessas pessoas, elas descobrem muitos anos depois. Elas viveram uma vida inteira com TDAH ou uma vida inteira como autista. E elas confundem esses transtornos com transtornos psiquiátricos normais, tipo borderline, bipolaridade, ansiedade, depressão. E chegam no consultório em busca de quê, doutor? Elas buscam um alívio, que elas geralmente têm um sofrimento, tá? Eu já peguei pacientes com 40 anos de idade que depois de um exame neuropsicológico descobriu que era autista. E para ele foi muito bom, porque ele não só começou a entender os comportamentos dele, tá? Como que ele foi na faculdade, como que ele é no trabalho hoje, como que ele faz as coisas, diferente dos outros. Então, para ele, fez muito sentido o diagnóstico, tá? Além disso, ele também se beneficiou bastante do uso do canabidiol, porque o canabidiol para pacientes autistas ajuda muito na socialização. O canabidiol é essas gotinhas de óleo, né? A gente tem aqui um frasquinho, né, gente? A gente não vai fazer muita propaganda do lugar da marca, que vem da marca desse canabidiol, mas é uma associação, gente, né? Eu sou diagnosticada com alguns transtornos pelo Dr. Drauzio, que não vem ao caso aqui nessa entrevista agora, mas realmente eu posso, né, atestar que eu larguei um monte de comprimido, né, Dr. Drauzio, que eu tomava, certeza. E hoje eu só tomo, eu não sei, ele é considerado fitoterápico? É um fitoterápico. E hoje eu só tomo ele, né? E a qualidade vem... E a qualidade de vida
Mudou. Bom, ele pode dizer que se eu melhorei, eu não melhorei, né? Como doutor, você pode dizer mesmo. Faz alguns Com anos que eu certeza. trato com o doutor Drauzio e Com realmente... certeza mudou muito. Tá? A Cibele é uma pessoa que usava muito calmante para poder se segurar na ansiedade que ela ficava, coisa e tal. Depois da introdução do canabidiol, ela mudou totalmente. É ótimo. Uma pessoa que vivia dormindo, que vivia apagando e tal, hoje, ao contrário. Ah, tá? e me tira uma Pois não. dúvida. O canabidiol, ele vem na gotinha, né, pra gente poder usar, e aí cada Sim. pessoa deve ter uma quantidade determinada. Sim. Só que quando você fala do canabidiol, tem muita dúvida ainda em relação ao uso que o pessoal faz da maconha, Tá. por exemplo. Uhum. Então, assim, a pessoa quando ela usa o cigarro da maconha ou, sei Sim. lá, ele acaba ficando sonolento, Uhum. com fome, Uhum. acho que às vezes muito Lesado. isso, lesado. Sim. O óleo não dá essa Não. sensação? Não, isso daí, a maconha, foi descoberto que todos nós temos um sistema endocannabinoide. Nós mesmos produzimos uma quantidade pequena de endocannabinoides que, às vezes, se desequilibra. Tá? Se descobriu que a função desse sistema endocannabinoide é justamente buscar a homeostase. Tá? O problema da maconha fumada é que na maconha tem mais de 500 princípios ativos. Tá? Entendi. Então, tem o CBD, que é o canabidiol, o THC, que é o que dá o barato, tem o THCA, que é o que dá fome. Tem vários tipos de THC. Tá? Ou de canabidiol, por assim dizer. Entendi. Tá? O que a gente procura usar hoje é mais o CBD, que ele não dá o barato, mas ele equilibra o organismo e equilibra muito o sistema nervoso central. Entendi. E por isso ele funciona muito bem. Então, jovens, por favor, Não comparem o óleo canabidiol com A o maconha. cigarrinho da maconha. Não. Uma coisa não Não tem nada a ver com a outra. É Tem. bom esclarecer É. que é isso, porque eu cheguei a ouvir muitos comentários de quando falaram que o governo liberou o uso do canabidiol. Eu já ouvi muita gente, doutor, falar assim, e agora tá liberado o uso da maconha. Não. Agora eu posso usar a maconha em tudo que é lugar, agora eu vou poder usar a maconha, agora é só ir na farmácia que eu compro maconha. Não. Estar liberado o uso de cannabis, ou do processo da cannabis, que é o óleo do canabidiol, Sim. não significa nada a ver com a liberação. Não tem nada CBD. a ver com a liberação da maconha in natura. Tá? É sim a maconha já separada, esses princípios ativos, e aí você tem várias Foi formulações. isso que o governo liberou, né? É isso que está liberado. Tá? Tanto Tá é que hoje esclarecido, né, gente? o CBD para comprar em farmácia é possível. Os grandes laboratórios já estão produzindo. Sim. Tá? Só que para comprar o CBD, eles pedem receituário azul, que é medicamento de tarja preta super controlado. E se for CBD com THC, ele pede o receituário amarelo, que é como entorpecentes. Tá? Entendi. Então tem bastante diferença. Tem diferenciações. E é um processo bem regulamentado também, né? Exatamente. Ele é bem regulamentado, é tudo controlado pela Anvisa. Entendi. E assim, a gente também tem muito desafio para conseguir laudar as pessoas, principalmente numa adolescente ou em uma criança. Sim. Eu vou te falar de um caso que eu conheço, um caso próximo. Sim. A gente sabe que a criança é neurodivergente, porém o pai não aceita. Sim. E aí a mãe sabe que e fica nessa guerra, não tá laudada a criança. Tá. Quais são esses desafios que a gente encontra para o diagnóstico psiquiátrico? Então, o diagnóstico psiquiátrico é muito complicado, tá? Por quê? Hoje em dia, que nem a Cibele falou, tem um monte de gente que fala em transtorno de personalidade borderline.
Tá? Quando eu estudei psiquiatria, e eu fiz a minha residência na Escola Paulista de Medicina, em 1987, tá? Já faz bastante tempo, a gente aprende que um transtorno de personalidade, a personalidade só se firma depois da adolescência, no adulto jovem. Então, você pegar um adolescente e falar que ele já tem um transtorno de personalidade, eu acho muito difícil. Eu discuto muito isso com colegas que, principalmente em pronto-socorro, chega lá uma adolescente ou um adulto jovem que se corta. Ele é borderline. Não, não é assim. Não é esse que faz o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Tá? O difícil, e isso é por isso que a gente sempre pede apoio dos psicólogos, de ter uma avaliação neuropsicológica, Entendi. que é uma bateria de exames que são feitos durante várias sessões até se chegar realmente a um diagnóstico desse tipo. Tá? E aí ele facilita bastante para a gente. Porque o diagnóstico psiquiátrico, diferente de outros diagnósticos, por exemplo, um ortopedista pega um braço quebrado, você olha o raio-x, está lá o osso quebrado. Outras coisas, a garganta de uma criança está inflamada, você olha, você vê se está inflamada, se tem pus ou não. Sim. Na psiquiatria não tem isso. A gente tem que conversar com o paciente, entender o que é que está acontecendo, o que é que está gerando sofrimento, e aí sim poder tentar ajudar com todo Aproveitando esse gancho, Dr. Drauzio, de a gente falar a respeito disso, dentro da psiquiatria mesmo, existe, voltando, né, existe ainda uma restrição, uma resistência do uso de fitoterápicos, no caso do canabidiol que a gente está falando? Porque, assim, quando a gente fala de psiquiatria, muita gente, além de ter resistência de você falar, eu frequento um psiquiatra, as pessoas já falam, ai meu Deus, é louco, né? Ainda existe essa... Como a gente pode chamar isso? É uma confusão, até um preconceito um preconceito. Mesmo, né? Com certeza, né? Existe. E entre a classe médica dos psiquiatras, eles não são 100% adeptos ao canabidiol ou concordarem que o canabidiol tem algum resultado em alguns transtornos. Então, os colegas, não só os psiquiatras, os médicos em geral, como a sociedade, ainda associa muito o canabidiol ao uso da maconha. A maconha era uma droga liberada até 1930. Se vendia em farmácia, cigarros de maconha. Nossa! É verdade. Eu ouvi falar. Eu não sabia, não. Eu li acho que foi um livro sobre a história da maconha. E, por exemplo, os egípcios usavam a maconha como remédio, como tratamento em várias doenças. Já tem descritos. Algumas histórias mesmo. Inclusive, assim, o irmão da minha avó, eu tive 2 paralisias faciais. Tá. Na minha primeira paralisia, que foi a mais severa, o irmão da minha avó falou que ia dar uma folha de maconha pra fazer chá, pra eu tomar o chá e ter um relaxamento no músculo. Minha mãe, desesperada, falou, pelo amor de Deus, não dá isso pra minha filha. Não. Eu tinha, acho que 7 anos. Então, se ele soubesse um pouco da história da maconha, a maconha é usada, pelo menos, com registros fiéis e tal, há mais de 5.000 anos. Tá? Na China, eles usavam justamente para as dores musculares, para as tensões, para as cólicas menstruais, para facilitar o trabalho de parto, várias coisas que eles faziam, exatamente isso que seu tio queria fazer, um chá de maconha. Caraca, meu tio estava certo a vida inteira. A vida é assim, a gente descobre depois. Essa confusão é uma coisa... As pessoas, tanto na classe médica, também confundem muito o uso do canabidiol ao uso da maconha. Com certeza confundem. E confundem demais até. Nossa, que absurdo. Eu também acho, porque ninguém estudou isso, Sibeli. A verdade é essa, tá? Esses estudos, isso tudo vem de 2013, 2014, quando se descobriram realmente o sistema endocannabinoide. Aí é que começou as pesquisas e trabalhos científicos que hoje tem
vários trabalhos Pra poder dar mostrando embasamento nisso. a eficácia desse tipo de tratamento. E tem vários Tá. transtornos no DSM, então, que podem ser tratados, na verdade, com canabidiol. Porque, na verdade, ele não substitui outros medicamentos, Não, né? Ele é um... Ele é um ajustante, é um aditivo que a gente usa para facilitar o tratamento. E Mas quais tá. transtornos que podem Ah. ser tratados com canabidiol? Olha, o que eu tenho tratado bastante é insônia, ansiedade e quadros de pânico, coisa e tal, que usam muita medicação de benzodiazepínico. Tá? E o benzodiazepínico não é nada, como dizer, uma droga leve. Muito pelo contrário. Ele é Sim. uma droga extremamente pesada que causa uma sedação, uma certa anestesia. A pessoa que toma adora, pega o seu Rivotril e toma e apaga do mundo. Sim. Tá? Isso é usado muito ainda. Tá? Ah, sim. E aí, Muito eu Existe até tenho. memes para isso. Aham. Você tomou seu Rivotril hoje? É exatamente isso, Sibeli. Agora, o que eles fazem, o que eu uso muito canabidiol, é justamente nesses quadros de ansiedade. E muitas vezes para substituir o benzodiazepínico. Porque o benzodiazepínico, quando começaram a usar lá nos anos 60, ele foi disseminado. É o diazepam da vida, é o Sim. Rivotril, é coisa e tal. Só que foi feita uma pesquisa no Canadá, que saiu em 2016, que quem usa esse tipo de medicamento, benzodiazepínico, por 10 anos ou mais, após os 60 anos, tem 5 vezes mais chances de ter Alzheimer do que quem nunca usou. Que não é que ele vai dar Alzheimer, ele aumenta Ele aumenta muito a as possibilidade. possibilidades da pessoa vir a ter esse quadro. Quando saiu essa pesquisa, vários colegas, peraí que eu não vou mais passar tanto o Rivotril. Sim. E eu sou um desses também, Sim. porque antes eu usava, não tinha problema, vai usando. Você Era o tá que era mais indicado, né? você já está dependente, Sim. para tirar é difícil, porque você tem que fazer um processo de desmame, o seu corpo desacostumando de receber aquela dose diária de benzodiazepínico. E o canabidiol, por exemplo, facilita muito essa retirada. Ah, entendi. as Você faz um pessoas- desmame. Você faz com um desmame fitoterápico. com fitoterápico, Deixa eu exatamente. fazer uma pergunta, já Pois que a não. gente está falando nisso. Uhum. Por exemplo, uma pessoa que usa maconha constantemente, né? A maconha. De uso Sim. recreativo. De uso Tá. recreativo, né? Existe o canabidiol, ele substitui esse uso recreativo? Tipo, vamos supor assim, a pessoa quer parar de usar maconha, mas ela não consegue e ela vai lá no psiquiatra para fazer um tratamento. Tem muita gente que procura o psiquiatra para acaba substituindo o uso do uso recreativo da maconha acaba substituindo por remédios lícitos, né? Sim. Ou receita azul ou receita amarela, Uhum. mas acaba, de certa forma, se Tá indo drogando. nisso, O exato. canabidiol, ele pode ser usado como uma ferramenta para que essa Pra pessoa... esse desmame, né? Também, Para esse né? desmame dessa Sim. muitos anos Uhum. dessa maconha? Dá também para usar sim, tá, Sibeli? Já tive pacientes que usavam maconha diariamente, começou a tomar um CBD, foi diminuindo. E aí começou realmente o uso recreativo. Às vezes, no fim de semana, tá numa roda de amigos e alguém acende um cigarro de maconha, ele vai e fuma. Vai com um cigarro. Mas diferente daquele uso diário e constante. E hoje a gente também tem uma tecnologia Uhum. também mais avançada, né? Uhum. Tem aqueles cigarrinhos. Qual deles? Aquele, tipo, pode. Os vaporeiros. Chamam os de vapers. pendrive. Sei, não, vapor, isso né? são E aí- os piores. esses E, são os mas piores. você coloca o óleo lá e em vez Sim. de usar Sim. a maconha, maconha, que é a maconha tá. cheia de composto e que eles colocam um monte de coisa, Uhum. você usa o óleo, você Uhum. fuma, não vai Sim. dar aquela brisa que dá o cigarro mesmo, e você sacia a sua vontade. Só que os vapers, esses fazem vaporizadores, eles também fazem um grande mal. Se você coloca o óleo full spectrum só da maconha, sem separar as várias partes, ele vai dar, às vezes, mais barato até do que o cigarro. Porque a quantidade que você vai fumar é muito maior do que num cigarro. Ah, entendi. Então você tem um Então, potencializador. Isso potencializa muito o efeito,
tá? Às vezes a gente usa vaporizador com pessoas que não se adaptam com óleo. Entendi. Tá? Aí você coloca flor de maconha no vaporizador e ele vaporiza a flor e aí vão todos os compostos da maconha. Entendi. Tá? Mas facilita, sim, a tirar o consumo diário de maconha. Entendi. Isso ajuda, sim. Ajuda bastante, porque né? na verdade é a dúvida de muitas mães desesperadas, né? Que um filho é maconheiro, quer deixar de ser maconheiro, mas aí ele vira adepto ao óleo do cannabis, né? Mas é como o senhor falou, uma muito coisa melhor não tem nada a do ver que com a a outra, outra. teoricamente, Sim, né? O uso exatamente. da maconha e Do óleo do é Sim. totalmente diferente. seria igual as inas vida, né? Das cocaínas da vida, né? Ah, Porque se você sim. for ver, tem um monte de remédio. Que é a base. É isso. Isso, Inclusive, a gente estava falando da maconha e usos medicinais de antigamente. Eu estava vendo um estudo que antigamente também usava cocaína para várias coisas, né? Sim. Então, também como para você ficar despertado. E aí depois virou um uso que virou uma droga. Sim. E aí as pessoas começaram a ficar viciadas. Exatamente. E eles começaram a... não vou falar aprimorar, porque não foi bom, né? Mas eles refinaram a droga. E é o que a gente tem só hoje. o princípio ativo que tem hoje. Isso. O problema da cocaína é que ela é um grande estimulante do sistema nervoso central. E ela dá um prazer muito rápido. Muito instantâneo. É muito instantâneo. E aí você usou, você tem um barato, fica legal, durante meia hora, por aí, e aí você já quer usar de novo. Entendi. Porque então... aquele prazer é muito gostoso. Entendi. É muito legal ficar assim. Toda droga é uma droga, né? Então, Sim, assim, na verdade, a viciante. gente fala que existem tratamentos, né? Porque a gente está falando aqui, a gente acabou caindo na dependência química, né? Sim. Teoricamente, se pode substituir essa dependência química por um tratamento com o canabidiol. Né? Porque, na verdade, né? Essa seria a principal pergunta, né, Dr. Drauzio? Porque é muito difícil achar, hoje em dia, eu falo de demanda real, porque eu procurei psiquiatras que tratavam, tinham tratamento. Eu lembro que quando eu comecei com o senhor falou assim, na verdade eu só estudo, eu ainda não uso o canabidiol, né? Que o senhor falou que ia estudar um pouco mais para que o senhor pudesse passar a me receitar. Espero que tenha sido eu uma paciente que tenha estimulado o senhor conhecer, porque eu, de fato, realmente me sinto muito bem diante do tratamento que eu venho fazendo com o Dr. Drauzio. Não estou dizendo que eu estou curada ainda, tá? Mas nem sei se eu tenho cura, porque eu sou incurável. Mas eu estou querendo dizer que entre todo esse tratamento que eu estou fazendo, eu chegava a tomar, gente, 11 comprimidos por dia, né, Dr. Drauzio? Ou até mais, né? Até mais você chegou, né? Eu chegava a tomar de 11 a quase 15 comprimidos de vários outros remédios aqui por dia. Isso para poder sair da cama às vezes. E quando a gente passou a fazer o desmame de todos esses remédios para passar para o canabidiol, eu acho que o senhor também não esperava que eu ficasse só no cannabis, né? Não esperava. A gente foi indo devagarzinho. Ainda bem que ela conseguiu ficar bem só com o cannabis. Bem só com ele. A gente passou alguns períodos sem nenhum, sem nada. E eu fiquei, não, eu tenho minhas recaídas, eu tenho ainda bastante, ainda preciso me policiar bastante. Que referente ao meu laudo, eu fiquei muito feliz também de descobrir adulta, porque ele responde ao meu comportamento em várias outras ocasiões, né? Sim. É que são anos, né? Porque assim, eu vi uma entrevista que um rapaz, adolescente, perguntam pra ele, qual foi a sensação que você teve quando descobriu que é autista? Ele falou assim, alívio, eu descobri que eu não sou louco. Exatamente isso. Isso é mais ou menos isso que a maioria dos pacientes, principalmente adultos, quando recebe esse diagnóstico. Eu recebi um diagnóstico. Isso que não querem que as pessoas saibam. Mas porque você passa a se policiar, mas você saber que não é culpa sua... Não. É muito importante. Bom. Porque uma coisa é entender que cada pessoa tem o seu mundo interno. Cada um de nós vive as coisas do seu jeito.
e reage da maneira como você aprendeu, como a sociedade te ensinou. Sim. Tá? Então, ter uma doença mental, e quando falam de psiquiatra, e essa questão que vocês levantaram antes do preconceito com relação à psiquiatria, ainda é enorme. Uhum. Tá? Eu já recebi no consultório paciente, um alto executivo, muito bem instruído, administrador e dono de empresas, tal, que teve uma síndrome de pânico indo para a praia. Foi para o hospital, foi transferido de ambulância para São Paulo, porque o convênio dele cobria transferências, tudo mais e tal. E ele ficou 3 dias internado no hospital, achando que tinha infartado. E quando fizeram todos os exames, tudo mais e tal, o médico chegou para ele, olha, seu problema não é cardíaco. Não é cardíaco, não é coração. Procura um psiquiatra. Aí o cara quase deu um pulo de 1 metro, né? O cara virou, que pro psiquiatra que nada, eu não sou louco. Tem muito preconceito. É muito preconceito, e é o que eu falo. E qual é a diferença da psiquiatria comum e uma psicoterapia, por exemplo? Porque eu vejo muita gente falando assim, meu psiquiatra não conversa comigo, eu só vou lá... Ele receita o remédio. Ele receita o remédio e eu vou embora. Eu escuto, né? Não sei se é assim. Infelizmente. No meu caso é diferente. Eu tenho uma sessão, eu tenho a terapia lá com o senhor. E, então, assim, mas eu cheguei a passar em outros psiquiatras que era assim, eu só chegava, relatava e ele toma aqui o remédio, é mais ou menos isso. Isso. A maioria ainda é assim. Não só psiquiatras, como médicos. Mas existe, não é humanizado, horrível. Né? É isso que a gente chama de humanizado? Humanizar não é só saber escutar. Tá? Eu aprendi isso antes de entrar na faculdade de medicina. Tá? Eu prestei o vestibular quando eu terminei o 3º colegial na época e não passei na primeira vez. Aí eu fui fazer o cursinho. Na metade do ano que eu estava fazendo o cursinho, meu estômago começou a doer muito. E eu não sabia o que era, tal, fui no gastroenterologista. Por sorte, eu peguei um médico que era médico, porque ele sabia examinar. Então, ele não só me examinou da cabeça aos pés e tal, a hora que acabou a consulta clínica, ele puxou um banquinho do lado da maca, eu me lembro muito bem, eu deitado na maca de exame, como é que está a tua vida? Tá difícil, né, professor? Porque ou eu não sei o que está acontecendo, meu estômago está doendo. Não, eu quero saber o que você quer da sua vida. Eu falei, vai fazer medicina. E ele é um primo, esse professor era primo de 2º grau do meu pai. Né? E meu pai é médico. E aí ele me perguntou, é por conta do seu pai? Eu falei, não é essa pressão familiar que meu pai me obrigou a fazer medicina. É algo que eu quero fazer porque eu gosto. E ele continuou conversando durante uns 15 minutos comigo. Acabou essa consulta, eu saí, eu lembro até hoje que eu saí da consulta, virei para minha mãe, que foi me levar. Poxa, é diferente esse médico, ele conversa, ele quer saber da minha vida. Ele quer entender realmente, Ele quer entender o que é que está acontecendo. E aí depois eu voltei no retorno com todos os exames que ele pediu, ele me examinou novamente, e aí ele perguntou, você pensou naquilo que nós conversamos da última vez? Eu falei, eu pensei muito, professor. Tá? Ele era um professor de gastroenterologia, muito famoso, muito bom. Tá? E ele, você pense nisso, porque a sua dor não é só o estômago. Ela vem do psicológico, a gente interage, o nosso organismo é um todo. E a mente nossa controla, o nosso cérebro controla todo o resto. Entendi. Né? E eu achei aquilo muito diferente. E eu curei da minha gastrite, entrei numa faculdade de medicina, aqui na Faculdade de Medicina do ABC. No 3º ano de faculdade, um congresso médico universitário, o professor Pontes, que era quem me atendeu lá, foi dar uma palestra justamente sobre medicina psicossomática. Que é o quanto que o nosso psiquismo influencia no corpo. E eu assisti a aula dele, fiquei encantado. No final da aula, eu fui perguntar para ele, professor, onde que eu aprendo isso? Porque na faculdade eles não ensinam isso. Eles ensinam a fazer diagnóstico, medicar, diagnóstico, medicar.
ele falou, olha, nós temos um curso lá no IPPG, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisas em Gastroenterologia, que tem um curso de medicina psicossomática. Aí eu e mais 3 colegas de turma fomos fazer o curso com ele. Começamos o curso, fiquei encantado. E aí, depois do primeiro ano de curso, ele propôs um segundo ano para estudar um pouco mais sobre psicanálise, coisa e tal. E aí eu aprendi a importância de saber escutar. Tá? Por quê? Porque uma boa consulta vale 90% do que uma boa prescrição. Tá? O paciente sair do seu consultório se sentindo atendido é muito melhor do que você passar um remédio de última geração para ele e sem mal olhar para a cara do paciente. Tá? Isso é verdade. Isso... E acontece muito isso. Isso né? acontece. Aí seria essa a diferença, então, de uma psicoterapia, né, que a gente fala. Não é uma psicoterapia, né? Porque uma psicoterapia, existem vários modos de fazer psicoterapia. Tá? Eu utilizo muito, o meu referencial é a psicanálise, que busca essa compreensão do todo de uma maneira que a gente possa ajudar a pessoa a diminuir o sofrimento. Tá? Para mim, psiquiatra não é quem trata de louco, é quem ajuda a diminuir o sofrimento mental das pessoas. Sim. Tá? É um sofrimento absurdo mesmo, porque ele não é palpável como uma dor de garganta ou como um braço quebrado, né? Exatamente. Ele não é tangível, né? Ele não é visível. E muitas vezes a gente não sabe nem falar o que está sentindo também, né? Com certeza. E eu não sei como que colegas fazem, é isso que eu falo, diagnóstico em 5 minutos. Não tem como, no né? pronto-socorro já fala, fulano é borderline, fulano é isso, é aquilo, e tome isso pro resto da vida. Realmente, a gente levou uns 3 anos para chegar num laudo, ou mais, e ainda não é um laudo 100% fechado. Ainda não sei se porque a gente ainda, né, a gente vai trabalhando isso, né? Referente, voltando, né, porque o senhor acha importante, por exemplo, o que nós do Espaço Infinito ali estamos fazendo, juntar todos esses pessoas que trabalham com TDAH, TEA, num banco de dados únicos, como a gente está criando essa ideia da plataforma. Porque, assim, eu não sei se acontece no seu consultório, a dificuldade de mães de encontrar um médico que está capacitado, geralmente, nesses transtornos que são mais difíceis de ser diagnosticados, como o espectro, né? O espectro autista, como o TDAH, que é um transtorno que se confunde com muitos outros transtornos, né? Porque ele tem as suas particularidades. E a gente sabe que sempre, nesses 2 transtornos, principalmente, que está em voga agora, que está na moda, né? A gente sabe que um transtorno ele não é carregado sozinho, né? Que ele tem sempre... Tem uma história. Tem uma história e tem outros transtornos ali que estão ali juntos, muitas vezes não é só da pessoa, é do pai, da mãe que passou para a criança. Tá? E aí a coisa fica mais difícil, porque a pessoa cresceu aprendendo que aquele era o jeito legal de ser. E muitas vezes não é. Né? E isso que é o difícil. Tá? Sim. E a gente, o intuito maior, inclusive eu estava até mostrando uma mensagem para a Cibele hoje, de uma mãe que estava falando que ela tem essa dificuldade de encontrar. Então, o intuito maior do Espaço Infinito e Além é realmente ter uma plataforma onde eu, mãe de um neurodivergente, consigo encontrar você que é psiquiatra e vai cuidar do meu filho, ou até um cabeleireiro, ou que atenda que atende o TDAH, que tenha ferramentas difícil, ou paciência, né? Ou que tenha alguma notoriedade, porque é muito difícil. Eu tenho uma amiga que demorou quase 6 meses para achar um dentista. Eu acredito. Ela tem um filho TEA no nível 2, né? Com suporte 2 de atendimento de necessidades. E toda vez que ela chegava num consultório dentário, o dentista falava assim, olha, desculpa, mãezinha, mas eu não, além de não ter um curso especializado, eu não tenho ferramentas adequadas para atender seu filho e eu tenho medo que aconteça tal coisa ou tal coisa. E ela recebeu muita proposta de dentista, doutor, de anestesiar a criança de forma geral. É o que se fazia para poder... para dormir, isso, para poder conseguir fazer um tratar os dentes, fazer os procedimentos. Mas isso implica, anestesiar uma pessoa implica numa série
de problemáticas também, Com não certeza, é? Né? Dentro se da... correu vários riscos que Às não vezes para são fazer uma cárie, necessários. Sim. desnecessários. Exatamente. Então, Sibeli. isso é importante, né? Não, e acho importantíssimo esse trabalho que vocês estão fazendo, de poder juntar tudo isso e começar a esclarecer, principalmente os profissionais de saúde, o que é cada coisa. Porque as pessoas também não sabem, muitas vezes. Não As sabem. pessoas não conseguem. Por isso que eu falo da questão, por exemplo, de uma avaliação neuropsicológica. Quando você lê o laudo de uma avaliação neuropsicológica, é muito legal. Porque eu vi um comentário assim, Gabi. Eu vi um comentário assim. Ai, o médico falou que acho que meu filho tá com TDAH. Eu tô desesperada, porque é que nem gripe, né? Porque agora ele tá com TDAH, daqui a pouco ele tá com autismo. Meu Deus! Que autismo é pneumonia. Eu falei, gente, TDAH não é um passo Não, antes do é. autismo, né? Ele Não. é tão, ele é Pode tão comprometer quanto, né? tanto quanto o mas autismo. não é. E tem pessoas, gente, é bom saber, né? Querendo falar que tem pessoas que têm TDAH que têm características muito mais severas que, às vezes, de uma pessoa autista. Que vive, às vezes, passa a vida inteira vivendo num mês que a pessoa ninguém nunca nem soube ou sabe que aquela pessoa é autista, né? Que usa determinadas máscaras no seu dia a dia. Mas TDAH não é um precedente para a pessoa ter um outro transtorno. Não que não tenha outros transtornos como TOD ou dislexia. Pode ter ou não, Pode ter ou não. Cada pessoa, ela é individual, ela é única, né? E o transtorno, características desse transtorno, cada pessoa, elas aparecem de forma diferente, né? Exatamente. Então, o hiperfoco de um não é o hiperfoco do outro, pode ser o hipofoco do outro. Exato. Então, nós temos essa variedade humana é o que complica, às vezes, o diagnóstico, não é? Exatamente isso. E várias pessoas com TDAH, isso pessoas adultas, vêm me contar, que na escola eram tratados como deficientes. Porque ele não conseguia ir bem nas aulas, ele não prestava atenção, e aí o professor ou a escola taxava, ele tem uma deficiência mental. Sim. E depois que a pessoa começa a se tratar, tá, ele começa a perceber o quanto que as medicações ajudam a organizar as ideias. Verdade. Mas fora tudo isso, uma coisa que ajuda também a essas informações errôneas que a gente tem é o excesso de informação errada que a gente tem nas redes sociais. Com certeza. Então, assim, hoje você tá no Instagram e aí aparece lá, descubra se você tem TDAH, faça um teste rápido de 5 minutos. E você faz o teste, 90% vai ter. 90% vai ter o TDAH. Então, assim, tem várias coisas que vai depender do momento em que você fez o Exatamente. teste, o que te levou a buscar esse teste. E aí as Que tem pessoas veem várias meme e questões falam, aí, eu que Tem tenho o vão estilo falar. de vida, né? Que envolve o estilo de tem vida isso. da pessoa, da Lógico, família da pessoa. família, que muda Que tudo. se adotam uma série de características, né? Então, é primordial que todos, que, né, como a gente sabe que síndrome é diferente de transtorno e de doença. Então, a gente pode estar falando de 3 coisas diferentes, né? A doença, você pode caracterizar como aquilo palpável. O braço quebrado, ou a dor de garganta, a inflamação na dor de garganta, né? A síndrome é um conjunto de características que várias pessoas têm e são iguais, como a síndrome de Down, que é lá, a gente tem lá o 21º cromossomo, né? Sim. Então, ela é uma coisa característica em todos. Ela é igual no fulano, no ciclano, no beltrano, no ciclano. Agora, o transtorno é uma coisa que tem que levar em consideração a vida daquela pessoa, todo o processo de vida dela. E todo mundo fala, né? Você tem 50 características daquele transtorno, que se você tiver 25, você já tem o transtorno. Não necessariamente. Você pode ter até as 50 características e não ter o transtorno. Exatamente. Porque, às vezes, o estilo da sua vida, a conveniência. Sim. O transtorno é uma coisa que ela só pode ser considerada transtorno quando ela impacta na sua relação de vida social, quando impacta no seu dia a dia. Sim. Porque se você tem todas aquelas características e aquilo não gera um impacto social, não gera um desconforto, não te gera um desconforto mental, são características da pessoa, né? Ela tem hiperfoco, né? Mas é uma característica dela, não impacta a vida social dela, não impacta nada. O transtorno, ele só pode ser considerado transtorno, gente, até pra gente que é neuropsicopedagogo e a gente trata
as crianças na parte cognitiva só quando isso causa algum impacto, seja cognitivo, seja social, ou ele está trazendo algum impacto na vida daquela pessoa. Exato. Agora, quando isso não está acontecendo, as pessoas estão sofrendo com suas próprias características. Ou melhor, se elas não estão sofrendo, não está causando impacto nenhum. Daí não é um transtorno. É exatamente, né? É exatamente isso, né? É exatamente isso. E quando eu falo que o psiquiatra não trata doença mental, trata o sofrimento mental das pessoas, é justamente fazer essa diferenciação. O que gera sofrimento, o que não gera, tá? Porque você pega um paciente bipolar em fase de mania, ele se sente eufórico, muito bem, acima do normal. Só que isso traz consequências sérias na vida dele. Eu tenho bipolaridade. Porque isso gera gastos financeiros, rupturas sociais, várias questões que não são simples. Você fala quando não pode, sabe? Interrompe as pessoas. São várias coisas, né? Como diz, né? QI alto e QE baixo, né? Coeficiente intelectual lá em cima e coeficiente emocional lá embaixo. É exatamente isso. E aprender a lidar com isso esse coeficiente emocional é bastante importante. Eu acho que aprender a lidar com os nossos transtornos são muito importantes, né? Eu descobri a minha dislexia já na faculdade. E aí eu consegui entender, porque nenhum caderno meu nunca foi completo. Nunca foi completo. Isso, eu consegui entender porque eu gaguejava quando eu ia ler, porque eu tô lendo aqui. Se eu tô lendo só o olhinho, tá ótimo. Agora, se eu for falar junto com o olho, não presta muito. As coisas. Então, você aprender a conviver com os seus transtornos ajuda muito a sua vida. Com certeza. E o senhor atende só no ABC, né? Eu atendo hoje em dia só no ABC. Mas o senhor atende online também, né? Atendo também online. Eu só atendo online. Eu tenho paciente de Pernambuco que passa comigo. Eu tenho paciente de Santa Catarina. DrauzioViegasJunior.com.br. É isso, né, doutor? Isso que é paciente de verdade, você viu, né? Porque já falou o site aqui. Já passa tudo já que eu passa tenho. Tudo. Doutor Drauzio, o que o senhor acha do uso dessas identificações para os transtornos invisíveis, né? Que é o cordãozinho de girassol. E o do autismo, né? O cordão que a gente usa para autista. O senhor acha que isso é uma exposição muito grande para as pessoas que usam? Ou isso acaba trazendo... Seria ideal mais só na relação infantil ou no transtorno do espectro autista, como muita gente diz que é ideal usar? Então, a isso eu sigo muito uma neuropesquisadora, que é a Suzana Herculano Souza, que ela escreve na Folha de São Paulo. Ela é uma pesquisadora que estudou medicina na USP e foi estudar neurociências. E ela é uma das maiores pesquisadoras hoje de funcionamentos cerebrais. Ela recebeu um diagnóstico de autismo, acho que aos 40 anos de idade, que para ela foi uma tranquilidade. Ela escreve, tem um texto dela, a felicidade de saber que eu sou um autista. Porque sempre ela se sentia diferente dos outros. Quando ela ia viajar de avião, ela não aguentava ficar na fila de espera, ali naquela coisa e tal. E ela usa esse colar hoje. E ela falou, olha, é a melhor coisa que teve. Porque hoje eu chego na fila de embarque, me põe lá na frente, porque elas sabem que ela é uma autista. Ela senta no avião, ela abre o laptop dela e começa a escrever, ninguém vai ficar incomodando ela. Porque ela está ela está identificada como autista. Então, isso pode facilitar muito. Tá? Mas ainda existe muito preconceito. Tem pessoas que veem esse colar como uma exposição muito grande e preconceito, como se você tivesse. O que eu escuto muito a respeito do cordão é que ele mais exclui do que inclui. Mas isso não seria mais por conta do preconceito da sociedade, do estilo de vida dessas pessoas?
E não por conta realmente da ideia que seria usar o cordão, não é? É exatamente isso, Sibeli, tá? É muito mais preconceito da sociedade, e aí a sociedade ainda é muito preconceituosa com muitas coisas, e isso é um grande problema. Ainda mais por ser algo novo e que tá com uma proporção gigante, né? A neurociência, o estudo desses transtornos é uma coisa muito recente, né? Muito novo. É muito isso, novo. E ninguém sabe ao certo. E é muito interessante o que a Suzana fala a respeito disso, que ela mesma já tentou ir buscar causas do autismo, por que ela é assim ou não, e não acha uma causa orgânica, por que está assim, o que meus neurônios fazem diferentes que eu sou desse jeito. Tá. Tem muitos estudos baseados agora na descoberta do porquê que o autismo existe, né, teoricamente. Tem alguns estudos no Japão que eu ouvi falar, é bom até quem quiser tiver interesse procurar, que tem alguma coisa a ver com os ácidos graxos, né? Sim. Então, a questão tá bem mais distante, né? E alguns outros estudos que eu também vi, que diz que é referente à alimentação moderna, né? Que a gente fala muito desse processo que as pessoas falam assim, mas na minha época, né, não tinha isso, eu não via nem crianças com essas comorbidades. Sim. Mas era uma época que as pessoas se alimentavam melhor, né? Não comiam tanta comida industrializada. Tanta coisa. Não estou dizendo aqui que isso é uma condição mas isso disso. Dá pra mas é que coisas, assim, né? fazem bastante sentido, né? Esses estudos de que hoje em dia essa alimentação quase 100% industrializada. Super processados. Super processados. Mas se a gente falar até dos não processados, a gente vai falar de agrotóxicos, doutor. Também tem isso. Então, a gente tá meio que assim, tá meio eu tenho que entrar numa redoma de vidro e eu tenho que escolher um pedaço de terra que eu vou colocar lá para plantar, porque... E provavelmente a terra vai estar contaminada, porque aqui é difícil você pegar um pedaço de terra não contaminada. Não, a questão é que, assim, a gente sabe que o corpo humano, ele tem a sua metamorfose aí, não é à toa que a raça humana aumentou. Nós temos 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, né? E ela não regrediu. Não. Então, isso mostra a maior prova que a gente é adaptável a uma série de situações em que a vida moderna nos impôs. Com Mas certeza, a questão, voltando, né, dessa vida moderna, que já é uma coisa complexa, e a gente tem aí estudos que até 2050, 98% da população vai viver esse mundo urbanizado, complexo, né? Além de tudo, eu sou geógrafa, então por isso eu estou dando esses dados para vocês. A questão é que, junto com essa vida moderna, esses transtornos que existem e essa série de preconceitos, né? De que autista não trabalha, a pessoa com TDAH, mas a gente vê uma contramão muito grande em tudo isso, né? Que eles são muito melhores funcionários, eles são muito mais criativos e etc., apesar dessas restrições no mercado de trabalho. É isso mesmo, Sibeli, tá? Só que isso, é por isso que eu falo, a sociedade que é muito preconceituosa, eles gostam de taxar as pessoas. Rotular, né? Rotular. E a hora que você rotula, ele é assim por causa disso. Não é só por causa disso. É que tem toda uma vida junto que levou a ficar assim. Então, essas coisas que são importantes a gente poder estudar, entender como que está essa pessoa nesse momento, tá? É uma questão muito interessante. Hoje em dia está aparecendo, por exemplo, muito mais casos de Alzheimer, quadros de demência senil, coisa e tal. Mas você pega a expectativa de vida do ser humano há 30, 40 anos atrás, era 65, 70 anos de idade. Hoje já está em 76, 78 e logo mais está em 80. Então, as pessoas vão viver mais e o organismo envelhece. A expectativa de vida brasileira já é 82 anos. Hoje já está, né? Já já está igual a Europa, quase. Já está quase igual a Europa. O Brasil é um ótimo, assim, geograficamente falando, em relação a clima e toda a estrutura. Um ótimo país.
é um excelente país. Com O que certeza. nós temos aqui é muito mais perturbador, as diferenças sociais, né? Que são as distâncias entre as nossas diferenças sociais, elas são absurdas e desnecessárias. Elas são impressas, né? A gente pode dizer, por uma questão mais estrutural, que é na forma mais política, que existiria uma forma de consertar isso com uma boa vontade, que não existe e não vai existir nem hoje, nem em 100 anos, mas que nenhum país está livre do processo corruptível ou das enganações ou etc. A questão é que aqui a diferença social mesmo, o caminho, né, que se faz entre a mobilidade social, ela é gigantesca, né? Com então, certeza, mas ela é pensar absurda. que o Brasil, que é uma coisa que estão discutindo muito hoje, fala muito a questão de racismo. Só que você esquece que foram mais de 300 anos de escravidão. Sim, o Brasil foi criado, em cima de uma coisa, vamos explorar tudo que tem lá. Sim. Os colonizadores que vieram para o Brasil, eles queriam tirar tudo que podiam daqui. Com nenhuma ideia de habitação, possível. Não era a ideia, não era criar uma vida, de formar um país. Uma constituição. Como acabou se formando, e a gente pode dizer que a gente vive uma sociedade que quer imitar os colonizadores, então a gente tem mais ou menos o senhor da Casa Grande, que não é o senhor da Casa Grande, na verdade, né? É o cara que era ali, estava na senzala e que hoje ele é senhor da Casa Grande, mas ele quer tomar as mesmas atitudes que o senhor da Casa Grande tomava. E esquecendo da senzala, né? E esquecer da senzala. Exatamente. Né? E mais sério que isso, né, a coisa de acabar com índios, por exemplo, com nações indígenas. O Brasil e os Estados Unidos, muito mais do que nós, acabaram com todas as nações indígenas. Hoje no Brasil ainda tem algumas nações isoladas. Mas são resquícios, né? São resquícios, mas que conseguem, e quando a Cibele fala do fato do Brasil ser uma terra produtiva, boa, coisa e tal, é pensar que durante milênios os índios viveram dessa maneira. Até o português chegar aqui e falar, não, nós vamos pôr roupa, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É verdade. Não é bonito isso. Doença, sim. Exatamente, pega a religião. A hora que você impõe a religião... um pouquinho de história, mas que as pessoas precisam entender que tudo isso leva a um processo psiquiátrico também, viu, gente? Sim, conhecer a história do lugar que você mora, do país que você vive, o que você vive é fundamental para que um bom psiquiatra também entenda todas as características que você vive. Porque não basta somente você falar, olha, eu vivo assim. Né? É lógico que uma pessoa que tem 8 meses por ano, uma temperatura de menos 10 graus né, Celsius, não vive igual eu que estou aqui no Brasil, que a temperatura média é 23 graus centígrados. 8 meses por ano é ao contrário. É ao contrário. 40 graus aqui. É lógico que as nossas necessidades e as nossas emergências, elas estão pautadas nessas situações que também criam essas percepções psiquiátricas. Sim. Sem dúvida. Né? Essas necessidades que tudo tem que ser muito rápido, às vezes o muito rápido para mim aqui no Brasil é muito diferente do tudo muito rápido para o europeu lá na Noruega. Com certeza. Você entendeu? Porque para ele o muito rápido dele está pautado em dias que ele pode sair de casa e não está muito frio e ele pode fazer as coisas. Sim. Né? No meu eu posso sair todos os dias. Então o muito rápido para mim ele é muito rápido, diferente do muito rápido dele. Com certeza. Então assim, essas situações desse mundo moderno levam ao aumento de casos de ansiedade, não levou? Leva, com certeza que leva, né, Cibele? Porque cada vez mais a sociedade cobra que todos têm que ser iguais e produzir para que continue crescendo. Isso é muito complicado, porque isso gera uma demanda interna nas pessoas que eu penso só no futuro. Eu não vivo hoje. De incompetência também. Aí ele se sente incompetente, ele se sente que ele não fez o que deveria ter feito. Mas cada um faz aquilo que pode fazer.
que consegue fazer. A gente vive tempo numa que sociedade consegue. miojo hoje, né? Você assim, colocou 3 minutos, tá pronto, né? Exatamente. E assim, isso gera, além de gerar uma ansiedade, também vai gerar uma dependência, porque a ansiedade, ela nunca vem sozinha também, né? Nunca vê. Não. A ansiedade, e como dizia um professor, inclusive o professor José Fernandes Pontes, ele falava que a ansiedade é boa. Se não fosse a ansiedade, o ser humano ainda estava morando nas cavernas. Ele tinha um lugar protegido, quente, e que podia conseguir pegar uns bichos, coisa e tal. Aí depois ele começou a se socializar, montaram-se sociedades, criou-se agricultura, criou-se outras maneiras de sobreviver, que facilitou muito a vida. E por isso facilitou muito a expectativa de vida aumentada. Só que isso gera muito mais cobranças. Essas cobranças que a sociedade faz, que o ser humano faz, às vezes com o filho. Seu filho não está indo bem na escola, você tem que estudar, você tem que fazer isso, não é desse jeito. Mas adianta. E deixa eu te falar, isso gera muita ansiedade. esse aumento da agilidade no nosso dia a dia também tem a ver com o aumento de transtornos que a gente tem hoje em dia, com o aumento de laudos? Sim, com certeza. Com certeza tem. Tá? Eu já tive vários pacientes que vêm, eu trabalho em 4 locais. Tem enfermeiras que fazem isso. Tem. Professores também fazem isso. Professora faz isso. Aí como é que alguém vai poder ter uma vida saudável levando um estilo de vida desse? Não tem como. Ele não tem como sentar aproveitando de com novo filho, esse gancho assim, não tem como de vida sentar. saudável. Esse mercado de trabalho brasileiro, que a gente até comentou outro dia, nesse modo conservador que a gente vive, porque o mercado de trabalho ele já mudou no mundo inteiro em relação a horários, a cobrança de produção. Mas aqui no Brasil a gente tem ainda um estereótipo de que você tem que chegar, bater o cartão às 8 horas da manhã, independente se você tem alguma coisa para fazer lá naquela empresa ou não, você tem que ir lá presencial, e você tem que sair às 18 horas em ponto lá daquela empresa ou cumprir hora extra, etc. Quando, na verdade, isso já é uma falácia, até por conta de uma N tecnologias que nós temos, né? Sim. É uma falácia gigante, né? Com certeza. Deixa eu só corrigir essa falácia, porque muita gente vai falar assim, mas o trabalho online, até o Elon Musk falou que não dá certo. Claro que ele vai falar que não dá certo, gente. Ele vende carro. É lógico que ele não quer que o trabalho online dê certo. As pessoas não saem de casa, não compram carro, se elas vivem dentro dessa comunidade, né? Então, as pessoas precisam colocar um pouquinho, ter noção dos nossos formadores de opinião, né? Tomar muito cuidado com os nossos formadores de opinião. É lógico que ele vai falar que nunca vai dar certo que as empresas trabalhem de forma online. Mas esse mercado disso, muito bom, essa questão, é a questão da jornada de 6x1. Sim. Né? Que gerou um bafafá uns tempos atrás aí, né? Há pouco tempo. Há Agora pouco foi tempo. votado no Congresso que não passou a tirar essa jornada de 6x1. Que é um absurdo. Que é um absurdo na vida das pessoas. É sobre isso. Isso causa uma série de dependências mentais, prejudicial. A pessoa trabalha 6 dias por semana e fica um dia para ela. É que não é pra ela, né? Porque assim, nesse um dia você vai cuidar da casa, resolver coisa de banco, resolver médico, filho, tudo. E quando, na verdade, ninguém tá falando para diminuir a carga de trabalho, né? Na verdade... racionalizar isso ou mudar a forma desse trabalho, né? Eu vejo... Eu tenho uma empresa, esqueci o nome dessa empresa agora, mas quando eu lembrar eu peço para colocar na edição aqui. Que eu lembro que comentou que quando ela colocou 50% dos funcionários online, principalmente na área de vendas, ela teve um aumento de 50% na produção. Quando as pessoas puderam trabalhar e fazer as metas dela de dentro de casa. Sim. Elas puderam fazer de dentro de casa. Teve gente que optou por trabalhar até horas a mais do que deveriam, porque tinha tempo. Porque tinha tempo, porque aquele tempo que ela perdia de 1 hora até chegar no trabalho, ela tá em trabalho. Muita gente leva mais de 4 horas para ir e voltar. Você vai pensar, tem gente que leva 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Foram 5 horas das 24 do Isso dia, que a gente tá falando. E representantes comerciais, né? Que hoje em dia você pode fazer
uma reunião pelo Meet. Pelo Meet. Né? A gente tem uma equipe que a gente faz isso. Um é do Pará, um Rio de Janeiro, e nós duas aqui no ABC. E a gente consegue se reunir pelo Meet. Sim, e tem um que é 016, é Ribeirão Preto também. A gente tem gente em tudo que é lugar, trabalhando com o espaço infinito e além. E isso traz essa questão de que a psiquiatria acaba sendo uma área em que não vai ser engolida pelas novas tecnologias, né? Porque muitas áreas serão engolidas, mas a psiquiatria será uma área de necessidade. Sim. Eu acho que até aumentou a necessidade da psiquiatria com tanta tecnologia, né? Pode ser sim, porque a tecnologia, ela ajuda muito, mas ao mesmo tempo causa um pouco do que a Sibeli falou. É uma cobrança muito maior. É uma também. ansiedade. Isso né? gera uma ansiedade. Porque a gente tem agora algoritmos e o Instagram, ele muda toda hora, né? Muda. Então, assim, você tá aqui, vídeo de 10 segundos agora. Sim. Então, assim, passou de 10 segundos, já não prende mais sua atenção. Sim. E aí você tem que ficar aquela dopamina barata o tempo todo para buscar essa satisfação. Uma saciedade. É exatamente isso. E não sacia. Não, nunca vai saciar. Porque justamente é algo que aí vai ao infinito. Vai ao infinito e além. E além, porque justamente a pessoa nunca vai conseguir satisfazer 100% de tudo dela e dos outros ainda. Sim. Então é impossível. O psiquiatra se cuida também? Porque ele ouve tanta gente, ele também procura outro psiquiatra? Com certeza. Tá, sim. Sibeli? Eu busquei durante mais de 20 anos uma psicanalista que me ajudou muito a me entender até para eu poder ajudar os outros. Tá? Isso eu faço psicanálise desde a época de residência. Quando eu estudava psiquiatria, os professores recomendavam: pega uma terapia, faz alguma coisa. E porque foi a gente ouve tanta coisa, né, mim. doutor? O senhor deve escutar cada história Com que... certeza. O tempo todo, né? tempo E a todo, maioria é o dia problema, inteiro. né? São problemas. São problemas, sofrimentos, Sim, coisas dores. muitas absurdas que você ouve, que fazem com as pessoas, com crianças ainda mais, de obrigar a fazer, tem que ter tantas atividades e tal. Sim. A criança sai da escola, vai para uma academia de natação, depois sai de lá, vai para o futebol, judô, vai não sei o quê. Isso, lógico que vai gerar uma ansiedade para ele cumprir tudo isso num espaço de tempo muito curto. Sim. E isso vai fazer mal para essa criança. As O que pessoas não têm noção o que o senhor acha disso. que como deveria ser uma vida moderna? Como o senhor falaria pros... Uma vida ideal. Difícil, uma assim, vida né? ideal, assim, para uma pessoa viver, ter uma saúde mental mais saudável. O que o senhor indicaria, assim, para as pessoas? Elas fazerem sempre uma terapia? Ou o que o senhor indica? Não... Tem vários métodos aí, várias formas de fazer isso, né? Uma forma é buscar alguma espiritualidade. As pessoas hoje estão muito pouco espiritualizadas. E a espiritualidade alivia muito dessas questões, tá? Eu achei muito legal vendo um programa, aquele Pesadelo na Cozinha, que o chefe Chacun vai num restaurante para mudar a forma do restaurante ser. eu sei. E aí foi muito legal que ele pegou um casal que viviam brigando dentro da cozinha do restaurante e não conseguiam fazer nada. Ele levou num templo budista para eles aprenderem durante um dia como que é acalmar-se, como que é curtir você mesmo com você. Tá? E foi impressionante. E um dia ele conseguiu mudar essa relação do casal. Não sei se foi mais duradoura ou não, mas ali no programa foi muito bom e mudou o funcionamento do restaurante, mudou a forma como eles olhavam tudo isso. Buscar espiritualidade. Buscar essas questões, que isso ajuda muito. São buscar coisas que vão deixar mais calmos, mais tranquilos, tirar dessa ansiedade. Então, o senhor considera que uma vida saudável, então, uma de saúde mental, né? A gente está falando mais dessa relação. É uma pessoa que consegue, então, conciliar o seu mundo de trabalho, seu lazer e ter uma espiritualidade numa relação da sua casa, do seu viver. Exatamente. Que isso traz, assim, que isso ajuda a trazer um saúde. equilíbrio. Isso traz uma saúde.
não gera sofrimento. E não Então, importa não qual vai a ficar. pessoa escolhe, tá, Não. gente? Desde Não. que ela Desde que te faça bem. faça bem a Sinta-se você. bem naquela Sinta-se bem, situação. não seja obrigado. Não. Doutor, quando a gente fala de transtorno, seja a eritéia, o TDAH, TOD principalmente, até a gente pode falar de bipolaridade, ansiedade. Às vezes uma pessoa da família fala assim, vai procurar um psiquiatra, é impossível viver com você, certo? E quando a gente procura esse psiquiatra, a gente se trata. Existe um tratamento que essa pessoa muda, não muda? Lógico que muda. Muda, não A muda? pessoa, nós podemos mudar. Cada um tem dentro de si a possibilidade de mudanças. E aí é só buscar conhecer-se e poder ser diferente. Aí você consegue ter uma vida mais saudável. E até satisfaz, às vezes, aquela pessoa que falou assim, vai procurar um psiquiatra. Porque o que eu vejo muito é as famílias, às vezes, reclamando, né? É insuportável viver com tal pessoa, é insuportável viver com outra pessoa. Mas a pessoa busca ajuda, mas a família não acredita que a pessoa mudou. Isso tem muito, Sibeli, porque as mudanças, e é isso que eu acho que é o importante, de nunca rotular as pessoas. Porque a hora que você rotula, você está colocando um carimbo que aquela pessoa é assim. Não é que ela é assim, ela está assim. Exatamente. É muito diferente, e a hora que tem condições diferentes de entender a vida, entender por que é que foi desse jeito, que porque aprendeu desse jeito, a né? ser desse jeito, ela consegue mudar. E assim, o senhor gostaria de deixar alguma coisa, né, para os nossos... Para o nosso público, para quem está assistindo. A gente tem um público bastante grande de mães, educadores. Aí o senhor pode falar da sua palavra. O que eu posso dizer, e isso sempre eu aprendi, um pouco da minha história de vida mesmo, né, a respeito de como são as relações humanas. E quanto que uma relação humana justa, aberta, que possa realmente conversar, que as pessoas possam colocar o porquê que ela está assim, o que aconteceu e como que eu posso mudar isso. Isso que eu acho que é o ponto importante, que aí eu acho que as pessoas começam a mudar, tá? E essa questão do preconceito, de quebrar barreiras de preconceito. É o que nós estamos tentando. A gente está tentando fazer isso daí. É o que eu acho que é muito importante. Isso, é muito importante isso. Sim. Porque é a questão do colar, por exemplo. O colar para uma criança que é um autista, se for nível 2 ou 3, faz sentido. Ele faz muito sentido. Se é nível 1, ele vai ser discriminado, ele vai ser tratado por conta do como preconceito. 2 ou 3 são. E aí, na verdade, não é igual. Acaba gerando outros problemas. Isso você gera outros problemas. Entendi. Exatamente. Doutor, fala de novo o seu site pra gente colocar aqui embaixo e o pessoal conseguir acessar. É drauzoviegasjunior.com.br. Tem alguma outra forma pra gente encontrar? Tem no meu celular. No seu celular? 91303.900. Tá ótimo. 900. Tá tudo na tela, porque aí o pessoal encontra, porque a gente precisa de ter esse cuidado com a nossa saúde mental. Com certeza. Porque se o mental não estiver bom, como que o resto anda? O resto não anda. Não anda. Realmente a Não saúde passa. mental, ela... Obrigado pela entrevista inteira, porque foi enriquecedora. Espero ter ajudado. Com certeza. A minha, Sibeli, eu creio que sim. Na verdade, acho que a sala aqui foi... Os bastidores, Os bastidores aprovaram. Uma coisa que a gente tem muito também são algumas dúvidas, né? Eu queria que você falasse, doutor, se a pessoa tem medo de usar o canabidiol, vamos supor, o canabidiol vai causar alguma dependência. O que o senhor falaria para essa pessoa? Não causa dependência. Isso é ótimo. Não causa dependência, como a maconha também não causa dependência. Tá? A maconha, quem usa maconha sabe disso. Se a pessoa não consegue achar a droga que ela quer, no caso a maconha, ela consegue ficar sem. Durante um período longo, não tem síndrome de abstinência, porque dependência, a gente fala muito em função da abstinência. A hora que a pessoa só consegue ficar bem com aquela substância. Sim. Tá? O senhor diria, então, que quem usa maconha precisa de um tratamento psiquiátrico, que às vezes você acha que está dependente
da erva lá. Então, na verdade, a pessoa está numa fuga constante de algo. É exatamente isso, Cibele. Não só ela está em fuga de algo, como está em busca de outras coisas. E que ela pode encontrar de outras maneiras. Tá? Eu acho que as pessoas que usam maconha, eu conheço vários, que sabem que não causa dependência, não se acham dependentes. Sim. Família que acha que o adolescente ou o adulto jovem, ou mesmo adulto, é dependente da maconha, a pessoa que é usuária sabe que não é. É diferente, por exemplo, da cocaína. A cocaína em pedra, principalmente o crack, esse sim gera uma dependência muito grande, porque é uma descarga de dopamina no cérebro enorme. E a pessoa que tem esse prazer quer repetir isso. Ela quer usar constantemente, ela quer sentir aquele prazer de uma maneira constante. E aí ela vai atrás. Aí eles caem na Cracolândia, aí ele começa a roubar tudo, porque aí a vida vai deteriorando, que é o adicto, que é o dependente químico, que é diferente da questão da maconha. O álcool, por exemplo, é uma droga muito mais prejudicial fisicamente, socialmente, biologicamente, do que a maconha. E psicologicamente também, né? Também, falando. Lógico que sim. Então, acho que ficou bem claro isso, e eu acho que é até um corte importante da gente fazer para esclarecer também essa dúvida, né? Eu acho que a gente teve vários pontos importantes nessa live, várias perguntas que foram respondidas aqui, inclusive quebrando esse preconceito do uso do óleo de CBD, do canabidiol com as pessoas, né? Então, se você encontrar alguma coisa assim, eu acho que é mais fácil conversar com o seu filho adolescente do que simplesmente chegar... Leva para o psiquiatra porque ele já está dependente. Eu atendi pessoas assim. Eu atendi jovem de 17 anos que os pais trouxeram, mas o que acontece? Eu peguei um baseado no bolso dele. Ele olhou e falou, pô, mas eu não fumei. Por isso que ele estava no meu bolso. Eu nem usei. E o pai não entende isso. Para o pai, o preconceito é muito maior. Entendi. E o preconceito da sociedade. A sociedade tem um preconceito muito grande em relação a milhares de coisas, a gente sabe disso. Aqui no Brasil, eles se perpetuam, né, o preconceito. A gente não fala só, a gente não está falando só dos preconceitos que todo mundo fala ainda. Eu estou falando que vai muito mais fundo esses preconceitos, né? Eles alcançam camadas que não deveriam, como o mercado de trabalho, o ambiente escolar, né? Quando a gente está falando de uma interação só social, principalmente do mercado de trabalho, que exige aqui no Brasil, que é praticamente uma representação, né? O funcionário padrão, ele tem que ter uma representação, porque quase ninguém consegue ser você mesmo nesse mercado de trabalho aqui, que você tem que chegar às 8 horas e sair, porque se você sai da caixinha... Você é condenado e demitido. Você é condenado, demitido, quando, na verdade, você não é, como o doutor falou, rotulado. Rotulado. E quando você é rotulado, tirar esse rótulo... É muito mais difícil. É muito difícil, né? Porque as pessoas mesmo falam assim, você devia, né, que nem saiu uma lei que as empresas têm que fazer tratamento de saúde mental com seus funcionários. Eu vi. Mas você fazer isso, você ter que dizer, fulano, viu, Gabi, você precisa fazer um tratamento. A empresa também precisa aceitar que esse tratamento possa ser progressivo, que ele pode dar resultado e que ele vai dar certo. O que acontece aqui é que parece que nada que você pede para fazer, as pessoas que já rotularam, elas não acreditam que aquilo deixa de ser aquilo, né? Não, mas aí é o problema das pessoas que se apegam nos preconceitos e não vão conhecer o que de fato é. E esse é o grande problema do preconceito. Aí você precisa quebrar. Você precisa quebrar esses preconceitos. Esses estigmas, né? De um estilo, né? Que nem, não, é questão da maconha mesmo, é isso. É questão da maconha. Falar de maconha é uma coisa que acaba sendo polêmico, né? É muito você polêmico. Falar a palavra maconha em qualquer lugar é polêmico. Você falar que está usando o óleo... O óleo já é polêmico. Já é polêmico. Já tive eu pacientes. aprendi isso a duras penas, sabe? Eu aprendi a duras penas, porque eu fiquei tão feliz
que resolveu parte do meu sofrimento, que qualquer pessoa que eu encontrava, eu falava assim... Tô usando CBD. Eu uso isso aqui, ó. Se você tá vendo, eu uso, procura fulano, eu uso isso aqui. E até um dia que eu falei assim... Determinada pessoa parou de falar comigo porque acha que eu uso... Ainda parou de falar comigo. Porque acha que eu uso maconha. Sim. Eu já tive paciente... Você entendeu? Ela acha que eu sou Você é uma viciada, que eu sou uma maconheira. Eu sou viciada na maconha. Não, eu já tive paciente, Sibeli, pra você ter uma ideia, que ela tinha fibromialgia, que é uma doença complicada, porque não existe nenhum achado biológico que justifique uma fibromialgia. Tá? Na psiquiatria, a gente tratava, eu trato até hoje, como uma depressão atípica, porque eles melhoram com antidepressivos, coisa e tal. E o CBD, uma das indicações dele é fibromialgia. E já teve uma senhora de 60 e poucos anos, que ela passou comigo, já tínhamos tentado de tudo que você pode imaginar, e ela estava tomando altas doses, tanto de antidepressivo, como benzodiazepínico e tal, e eu propus, olha, hoje nós temos o cannabis medicinal e tal. Ela olhou para mim, doutor, o senhor quer que eu use maconha? Eu vou virar maconheira depois de velho? Os netos vão pensar de mim. Vou virar eu olhei para ela, de velho, é muito bom. Eu olhei para ela e falei, não é nada disso. Maconheira infeliz, senhora. A senhora vai virar sem uma as maconheira dores, sem as Dor, relaxada, tranquilinha. E agora podendo com o seu cérebro organizado. Mas não adianta, porque você bate nesse preconceito. Não preconceito. Ainda mais se for uma pessoa mais velha, né? É exatamente isso. Os mais jovens aceitam muito mais fácil do que uma pessoa mais idosa. Tá? A gente tem uma juventude muito boa. Eu gosto eu gosto do estilo que a juventude vem trazendo a sua visão na questão social do mundo, né? Sim. Mas realmente muitos são contaminados pelas famílias mais antigas, conservadoras. São contaminados, muito contaminados. De que existe só um único estilo de vida, um único estilo de família, um único estilo de ser feliz. São famílias muito rígidas, que tem que ser assim, se não for do meu jeito. Só tem um único jeito de ser feliz, né? Jeito o único viver. É um jeito de se viver, né? É a única forma, né? E é muito difícil. Eu posso falar de novo, por experiência própria, que é muito difícil você viver uma nova vida. É muito complicado, né? Tem hábitos que você não larga de mão, mas... O bom, sabe qual é? Quando você sabe um laudo, você tem uma ciência, é que você sabe o que provocou tudo isso. E você sabe qual é o caminho para voltar. O duro é quando você não sabia o porquê tudo isso aconteceu. Né? Então, isso causava esse sofrimento. Hoje, não causa mais esse sofrimento, porque eu sei o que causou. E aí eu tenho duas escolhas, ou tentar corrigir, que pode causar um sofrimento, ou simplesmente deixar pra lá e aprender a viver, seguir em frente, falar assim, olha... Aprender a lidar com os nossos transtornos. Agora eu não preciso remoer aquilo ali. Não, deixa o passado no passado. Porque eu sei que aquilo foi causado por isso. Porque eu sei que foi causado por determinada coisa. Porque quando a gente não sabia o que causava... Eu tinha muito de remoer coisas, de ficar horas fazendo a mesma pergunta pra mim e criando... Por que isso? Por que aquilo? Não, e criando histórias. E pra cada vez que eu me perguntava a mesma coisa, mais uma história maluca eu criava. Mas você entendeu? Então, eu acho que a frase que o doutor acabou de falar é a melhor pra gente encerrar. Como que você falou? Deixar o passado no passado? Deixar o passado no passado e o futuro no que vier. Muito bom. Porque senão a gente vive no passado, você vai viver deprimido. Porque você não conseguiu resolver um monte de coisa. E que hoje você não vai conseguir mais resolver. Exatamente. Então não adianta viver no passado. E viver no futuro só vai gerar ansiedade. Espera o que vier. Posso fazer um adendo nessa frase para encerrar? Lógico. A gente precisa lembrar que quando o doutor fala isso, ele não está dizendo para você jogar o seu passado no lixo. Muito porque é das bagagens do seu passado que você vive o seu hoje. Presente. Você tem que lembrar dele, mas não viver ele. Exato. Tá? E quando ele fala que a gente tem que deixar o futuro lá na frente e esperar ele acontecer, não diz que é para você não se planejar viver de qualquer jeito, não. Não, você muito pelo tem contrário. muito pelo contrário.
uma vida bem planejada tem ótimos resultados. Então, quando a gente fala de deixar o futuro lá na frente, não é esquecer que ele existe, mas sim não viver ele com antecedência. Deixar cada coisa acontecer no seu tempo. Muito isso. Só não viva o seu futuro com antecedência. Que só vai gerar ansiedade. Vai gerar ansiedade. E você só sabe que está vivendo ele com antecedência se você planeja um futuro. Porque se você não planeja nada, você não sabe nem se era seu futuro, né? Exatamente. Eu acho que foi uma live encerrada com chave de ouro. E assim, o que a gente vai pedir pra você agora é que se esse bate-papo, se essa conversa impactou, se mexeu em alguma coisa aí, ou se te gerou mais dúvida, curta, comenta, compartilha, entre em contato tanto comigo, com a Cibele, com o doutor, que nós vamos estar aqui propensos a te atender, a te ouvir, a gente conversar e levar o melhor para poder acabar com esse sofrimento ou tratar este sofrimento também, né? Acabar muitas vezes não dá. É difícil, mas você né? reduz muito o sofrimento. Você consegue conviver com algo que estava te incomodando. Ter uma vida mais saudável. Ter uma vida mais saudável. E aprender a lidar com esses nossos transtornos no nosso dia a dia. Curte, compartilha, se inscreva no canal. Um montão de gente. E aí vamos ajudar o nosso dia a dia a se tornar mais simples, mais leve, mais saudável. Eu quero muito agradecer por você ter assistido esse tempo junto com a gente. E, doutor, muito obrigada mais uma vez, viu? Muito obrigado vocês por convidarem, por poder conversar sobre tudo isso. Tá? Porque eu acho que isso é o mais importante. Isso é o que hoje se buscam, tanto podcast, lives ou coisas que as pessoas buscam para terem noções de algumas coisas. Então, eu espero poder ter ajudado a mudar alguns conceitos que as pessoas tinham e possam aprender a viver de uma maneira melhor. Eu Com acho certeza que isso muito. é saúde mental. Obrigada, doutor. Obrigada, viu? Nada. Tchau, gente. Muito obrigada. Beijinho pra vocês. Tchau, pessoal. Até mais.